No universo de Demon Slayer, os personagens sempre estão ocupados tentando eliminar os Onis. O único momento de descanso deles é quando eles passam por uma terrível batalha e têm que se descansar para se preparar para uma próxima batalha. Ou seja, os personagens desse universo quase não têm paz. Porém, o anime ele teve um final e ficou aquela pergunta: será que esses personagens tiveram tempo de fazer aquele ato que começa com S, mais conhecido como o ato de reprodução humana, falando dessa forma para o YouTube não desmonetizar esse vídeo? Então, eu estava com a mente muito desocupada e eu acabei pensando sobre isso. E nesse vídeo eu vou estar listando para vocês os personagens que fizeram e que não fizeram dentro do universo de Demon Slayer. Mas antes de ir pro conteúdo, eu tenho alguns recados primeiro. Primeiramente, que eu vou estar citando os personagens principais. Então, personagens secundários ou figurantes eu não vou estar citando. E personagens também tão óbvios eu não vou estar citando aqui na lista, como por exemplo os pais do Tanjiro. Se eles têm filhos, obviamente eles fizeram o ato. Bom, o segundo recado é que esse vídeo aqui vai ter spoilers. Então, se você não acompanhou o final do mangá, é por sua conta e risco assistir esse vídeo, pois ele tem spoilers. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Começando pelo Tanjiro e pela Kanao. Como a gente viu no final da obra de Kimetsu no Yaiba, após a batalha final, eles dois ficaram mais próximos. E quando tem o time skip de 100 anos, percebemos que tem dois personagens que são irmãos, que são muito parecidos com o Tanjiro e com a Kanao. Ou seja, o Tanjiro e a Kanao, eles ficaram juntos e tiveram descendentes, ou seja, eles dois deram dado. Em seguida vem a Nezuko e o Zenitsu. Foi o mesmo caso da Kanao e do Tanjiro. Depois do time skip de 100 anos, tem dois irmãos, e esses dois irmãos são muito parecidos com o Zenitsu e com a Nezuko. Eles são descendentes desses dois personagens, ou seja, a Nezuko e o Zenitsu também deram dado. Temos o Inosuke e a Aoi. Como a gente viu também no time skip de 100 anos, eles tiveram um descendente, que foi um carinha que estava até pesquisando sobre o novo lírio da Aranha Azul, só que acabou dando errado. Ou seja, o Inosuke, mesmo sendo aquele monstro selvagem ali, ele conseguiu ficar com a Aoi e eles deram dado. Genya Shonazugawa. Bom, o Genya ele acabou infelizmente morrendo dentro do Castelo do Infinito, e quando aconteceu isso ele tinha 16 anos. E como ele era um caçador, não tinha tempo para essas coisas de namoro e nem nada, e também ele tinha bastante medo de se comunicar com mulheres, então ele nunca deu dado. Orokodaki que não sabe se é o certo, pois ele nunca teve filho, mas pela idade dele, como ele já era um cara ali muito velho, eu acho que talvez em algum momento ali ele conseguiu sair com alguma garota. Então eu acredito que sim, que ele já deu dado. O mesmo caso também é o mestre do Zenitsu, o Jigoro. O Jigoro também já era um cara bastante velho, mas não teve filhos. Mas eu acho ali que em algum momento ali da história que ele descansou um pouco ali, passou pelo distrito de entretenimento, provavelmente ele deve ter conhecido alguma garota. Então eu acredito que sim, ele deu dado. O Tomioka aqui é um caso meio confuso, porque tem que levar em consideração algumas coisas. Se a marca do caçador ainda continuou com aquela maldição de morrer aos 25, então eu acredito que não, o Tomioka não deu dali. Mas se passou dos 25 anos e ele não morreu que nem o Yorishi, eu acredito que o Tomioka deve ter conhecido alguma garota nesse meio tempo, até porque teve bastante tempo ali para ele mudar a personalidade dele. Ter superado o lance da maldição ali dos 25 anos, então sim, se não, eu acredito que não. O Sabito. Bom, o Sabito morreu quando tinha 13 anos de idade, ele era uma criança, então não deu dali. O mesmo caso é a Makomo. Quando ela faleceu também ela tinha 12 anos, então tipo, porra, é impossível, também não deu dali. A Tamayo. Tamayo é um caso interessante. Para quem não sabe muito o passado da Tamayo, ela tinha um marido e filhos. E ela tinha uma doença que era muito rara, que não tinha cura. Nisso ela pediu a ajuda do Muzan para transformar ela no Oni, para ela conseguir superar essa doença. E ela acabou, infelizmente, matando seu marido e seus filhos. Ou seja, a Tamayo, mesmo sendo fofinha, ela já deu dado, galera. Diferente do Yushiro. O Yushiro, quando ele virou um Oni, ele tinha por volta ali dos seus 13, 15 anos. Ele era praticamente uma criança. E quando, mesmo tendo passado os 100 anos, o Yushiro não conseguiu superar a Tamayo, porque ele gostava bastante dela. E eu acredito que não, o Yushiro não deu dali. O Haga Nezuka, o ferreiro do Tanjiro. Esse aqui eu poderia dizer que sim, né? Depois da batalha final ele deve ter conhecido alguma esposa e ter se casado. Mas tem uma coisa interessante que é dita na terceira temporada de Demon Slayer, quando o Kotetsu fala que o motivo dele ser tão irritado daquele jeito é porque ele nunca conseguiu conhecer uma moça. E pelo fato dele ter aquela personalidade muito difícil de se lidar, eu acredito que o Haga Nezuka ele não conheceu ninguém, porque quem é que vai suportar aquele cara chato daquele jeito e perfeccionista? Se ele tiver continuado com aquela personalidade ali, então eu acredito que não, ele não conheceu ninguém, não deu dali. Mas se ele tiver mudado, talvez sim. Enfim, só a autora pode confirmar essa informação. O ferreiro do Inosuke. Bom, esse aqui já é um pouco diferente do Haga Nezuka. Como ele era um cara mais gentil e era um cara mais calmo, eu acredito que depois dos eventos da batalha final, ele deve ter conhecido alguma mulher por ali e ter se casado. Então eu acredito que sim, talvez ele deu dali se ele tiver conhecido alguma garota. O Rui.
Urui, a lua inferior 5. Urui, quando virou um Oni, ele só tinha apenas 13 anos de idade. E como os Onis eles funcionam de um jeito diferente dos humanos, eles não precisam ter as mesmas necessidades. Então não, Urui não deu Dali. A Shinobu. A Shinobu aí eu sei que muitos de vocês aí queriam dar um Dali com ela. Mas a Shinobu infelizmente morreu no Castelo Infinito. E como a Shinobu é uma garota que foi criada dentro dos Caçadores de Onis, ela nunca teve tempo ali para ter um relacionamento e nem nada. E fora também que estamos falando da cultura do Japão, onde naquela época as mulheres eram muito mais preservadas. Então não, a Shinobu não deu Dali. As trigêmeas, né? É até um pouco meio estranho citá-las aqui nesse tipo de vídeo, mas eu acredito que depois da batalha final elas devem ter conhecido futuramente algum cara, todas as três. Então, como elas eram personagens bonitos, provavelmente se tornaram mulheres bonitas, então provavelmente elas se casaram e tiveram filhos. Então eu acredito que sim, elas deram Dali. O Uzui, no final da obra de Kimetsu no Yaiba, uma das esposas dele tá grávida. Mas a questão é, antes mesmo da batalha final, antes mesmo também do arco de entretenimento, ele já tinha dado Dali? E eu acredito que sim. Pô, o cara vivia com 3 mulheres. Tu acha que em algum momento ali ele não teve um momento íntimo com uma delas? Até porque também, né, estamos falando do Uzui. O Uzui é um cara extravagante. Com certeza ali, até antes mesmo do arco do distrito, ele já deu um Dali. As esposas do Uzui, né, nem preciso falar, né. Provavelmente todas as 3 tiveram filhos com ele. Então sim, também deram Dali. O Albanai. O Albanai ele tinha 21 anos, passou muito tempo da sua infância presa dentro da gaiola, até quando foi resgatado pelo Hashira das Chamas, e depois disso ele foi criado dentro da corporação de caçadores de Onis, e o Albanai ele tinha um grande problema de autoestima por conta da sua boca que era cortada, e ele também tinha esse lance de ter medo de mulheres por conta da sua família que só eram mulheres, então ele já tinha um trauma. Mesmo ele tendo se apaixonado pela Mitsuri, ele não conseguiu se declarar para ela antes da batalha final. Só conseguiu se declarar quando os dois estavam no momento de morte. Então não, infelizmente o Albanai não deu dado. O mesmo vale para Mitsuri. A Mitsuri sempre tentou arranjar um cara ali para se casar, mas nunca conseguiu por conta da sua condição física e por causa do seu cabelo. Então não, a Mitsuri também não deu dado, infelizmente. Mas eu sei que muitos de vocês aí queriam dar. Eu também queria. Tokito. Bom, Tokito aqui é meio óbvio, né? Mano, ele tinha 14 anos só e quando ele foi de F, né? Então nem precisa dizer, obviamente não, o Tokito não deu dado. Gyomei. O Gyomei é um caso interessante. O Gyomei dentro da obra ele tem 27 anos. Porém eu acredito que ele não deu Dali. Motivos porque ele desde novo já era cego, então ele não tinha condições de conhecer uma garota de maneiras normais, a não ser que a garota fosse atrás dele. E também ele entrou bem cedo na corporação de caçadores de Onis, e como ele era um cara muito forte, ele não tinha tanto tempo para ter relacionamento, porque ele sempre vivia caçando e tentando eliminar os demônios. Como ele era o Hashira mais forte, sempre as missões mais difíceis ficavam para ele. Então não, o Gyomei provavelmente não conheceu uma mulher nesse meio tempo, então, e também não deu dado. Sanemi. Não, o Sanemi, diferente do Tomioka, eu acredito que sim, já que a condição física do Sanemi depois da batalha final não foi tão crítica que nem o Tomioka, que tinha perdido um braço, o Sanemi só tinha perdido 2 dedos, então tem aquele lance, né? Se ele tivesse superado a maldição da marca do caçador, provavelmente ele conheceu uma esposa e teve filhos. Até porque também no final da obra o Sanemi mudou um pouco sua personalidade, ele ficou um cara mais simpático e agradável. Mas se ele tiver tido apenas 3 anos ali por conta da marca do caçador, mesmo assim eu acredito que o Sanemi com a personalidade dele, ele deve ter conhecido uma garota naquele meio tempo e provavelmente deve ter tido filhos. Mas enfim, o Sanemi eu acredito que sim, ele deu dado. A Kanai, igual a Shinobu, ela também foi criada dentro da organização de caçadores de Onis, e infelizmente ela foi de F aos seus 17 anos. E devido à cultura do Japão, como eu falei sobre a Shinobu, eu acredito que também ela não deu Dali nesse meio tempo. Rengoku. O Rengoku, ele era um personagem muito carismático, tinha uma personalidade muito forte, porém ele ingressou desde cedo nesse lance de treinar para se tornar um caçador de Oni, já que seu pai também já tinha sido um Hashira. E bom, o Rengoku infelizmente ele foi de F aos 20 anos de idade, e devido à sua profissão e o seu jeito também, ele nunca teve uma namorada, então o Rengoku também não deu Dali. Muzan. O Muzan, né, é uma criatura que já está viva há mais de 1000 anos de idade, e é confirmado que ele já teve 3 esposas. Pelo fato dele ter sido um humano muito fraco, eu acho que ele com certeza fez muita coisa que ele não podia fazer quando era humano, quando teve sua forma Oni. E como o Muzan já teve 3 esposas, sim, o Muzan com certeza já deu Dali. O Emo, a lua inferior 1. Bom, o Emo ali é um caso meio complicado, porque ele não parecia muito ali gostar de mulher. Então eu acredito que o Emo não deu Dali. E se ele tiver tido uma relação com alguém, provavelmente foi com o homem, porque aquilo ali não é hétero nem aqui, nem no mundo de Kimetsu. Enfim, eu acredito que não. Eu acho que o Emo não deu Dali. O Akaza. O Akaza é um pouco interessante, ele tinha uma esposa, né? E quase se casou com ela. Só não se casou com ela
porque o dojo rival acabou envenenando tanto a sua esposa quanto o seu mestre. E como eles não tinham se casado ainda, e também por conta da questão cultural do Japão, eu acredito que o Akaza não deu dali com ela. E também como depois disso o Akaza acabou virando um Oni, ele nunca superou o direito à morte da sua esposa, então não, o Akaza não deu dali. A Daki. Bom, a Daki aqui é meio óbvio, né? Bom, ela trabalhava no distrito de entretenimento, então sim, galera, ela trabalhava com isso, então provavelmente a Daki sim, deu dali, tipo, não foi só uma vez ou duas vezes, foi várias vezes durante anos. Diferente do seu irmão Gyotaro, né? O Gyotaro, ele era muito feio, quando ele se transformou em Oni, ele tinha 18 anos, e como ele era feio pra caralho, ele nunca teve relação com ninguém. Depois disso ele virou um Oni. Então provavelmente o Gyotaro nunca deu dali. A gente pode até considerar como ele ficava dentro da Daki, né? E fazia parte dela, provavelmente deve ter levado umas cutucadas ali, né? Mas eu acredito que isso não conta, então não, o Gyotaro não deu dali. O Gyoko, quando ele se transformou em Oni, ele já era adulto, porém eu acredito que ele não deu dali, porque ele era uma pessoa muito esquisita e os moradores da vila dele nunca acharam ele uma pessoa normal. Então, como ele não era uma pessoa normal, eu acredito que ele não, o Gyoko não deu dali. Diferente do Hantengo. O Hantengo é confirmado no databook que antes dele virar um Oni, ele já teve várias esposas e teve filhos. Então, como ele teve filhos, ele deu dali. Então é confirmado, o Hantengo já deu dali. A Nakimi, antes de se tornar um Oni, ela tinha um marido, mas não sabe ao certo como era a relação deles. Mas como ela era casada, eu acredito que sim, eles deram dali em algum momento ali. Kaigaku. O Kaigaku, quando se transformou em Oni, ele só tinha 16 anos. E ele era um adolescente que vivia, e como ele vivia dentro da organização de caçadores, ele não tinha tempo para ter uma namoradinha ali no meio tempo. Então o Kaigaku não deu dano. O Doma é um pouco interessante, porque não é confirmado nada na obra. Mas como ele tinha uma seita, e quando ele se transformou em Oni ele tinha 20 anos, eu acredito mesmo que quando ele era humano ele já tinha dado um dali. Até porque tinha muitas mulheres que seguiam ele, e como ele era de uma seita, né, vocês sabem que tem aquele abusozinho ali de poder. E o Doma é uma coisa interessante que ele é puxado ali pro lado LGBT, né? Ele é puxado ali pro lado colorido. Então eu acredito que o Doma tanto deu dali com mulheres, como também com homens. Esse carinha aí não me engana não. Kokushibo. O Kokushibo ele tinha esposa e filhos, então sim, o Kokushibo deu dali. O Yorishi pode não parecer, mas ele teve uma esposa que ficou grávida, só que infelizmente a sua esposa foi morta por Oni. Então sim, o Yorishi, mesmo sendo aquela criança esquisita, ele deu dali sim. E bom rapaziada, esse foi o vídeo. Eu sei que é uma ideia meio bizarra para vídeo para trazer aqui no canal, mas eu sei que talvez muita gente tivesse dúvidas sobre isso, então eu decidi fazer uma análise e pensar quais personagens que deram dali e não. Enfim, deixe seu like, a sua inscrição e não perca o próximo vídeo. É isso, valeu, falou e até a próxima.